Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, daquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante aí o canal crescer, desenvolver, também ajuda bastante aí nossos colegas concurseiros poder acessar o canal com mais facilidade, poder auxiliar nos seus estudos, então as curtidas, as inscrições ajudam bastante. Então vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo. E bem contigo. E agora, pessoal, nós vamos para a nossa terceira parte da aula sobre Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E agora a gente vai para o título 4, que fala sobre a organização nacional. Na verdade, a gente já estava nesse título, a gente iniciou ele na segunda aula, e agora a gente vai para a terceira parte aí, dando continuidade a partir do artigo 10, tá bom? Então vamos lá e dar continuidade. Artigo 10. Os estados incumbir-se-ão. A gente falou sobre a União, pessoal, né? Eu já falei para vocês que eu tô com uma câmera nova aí, com o celular novo, então às vezes eu esqueço, eu olho para a tela, ao invés de olhar para a câmera. Se vocês vão ver eu olhando um pouquinho de lado, é porque às vezes eu esqueço, olho para a tela. Pessoal, a gente falou sobre as incumbências da União na outra aula, né? É sempre importante, aí eu vou deixar aí na descrição o link da segunda aula, e também na segunda aula tem o link da primeira, né, que é muito importante vocês pegarem desde o comecinho. Então assim, pessoal, a gente já falou sobre as incumbências da União na segunda aula, e agora nessa terceira parte aí a gente vai falar sobre as incumbências do Estado, dos estados e dos municípios, tá bom? Então vamos lá, artigo 10. Os estados incumbir-se-ão. Parágrafo 1º. Eles vão se incumbir do quê, pessoal? O Estado. Quando a gente fala Estado, não é Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro. É o Estado no sentido de governo, tá bom? Então, os Estados incumbir-se-ão de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino. Então, primeiramente, pessoal, os Estados, eles têm uma obrigação aí, eles têm a incumbência, né, o dever de organizar, manter e desenvolver os seus órgãos, né, as suas instituições públicas de ensino, que são as escolas estaduais. Normalmente é muito difícil ter algum tipo de outro órgão aí regido pelo Estado, né? Às vezes pode ter um cursinho, mas é muito difícil. Mas normalmente são as escolas estaduais, tá? Então é incumbência do Estado, né? As escolas que pertencem à sua gama, organizar, manter e desenvolver aí essas instituições do seu, do seu sistema de ensino, tá? E quando a gente fala também aqui sobre o sistema de ensino, a gente não fala sobre escola estadual, tá? Eu falei já nas outras aulas anteriores que assim, pessoal, quando você, por exemplo, tem um município muito pequeno, alguns municípios pequenos dentro de um estado, esse município ele não monta um próprio sistema de ensino. Ele acaba trabalhando com o sistema de ensino da rede estadual. Então, nesse caso, as escolas municipais desses municípios aí, que não tem um sistema de ensino próprio, que segue o sistema de ensino estadual, também acaba sendo incumbência do Estado organizar, manter e desenvolver essas instituições, tá bom? Uma vez que eles também estão focados aí no sistema de ensino estadual. Parágrafo 2. Definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. Então assim, pessoal, parágrafo 2. É legal aí a gente definir com os municípios, os estados, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental. Então assim, o município normalmente, pessoal, ele tem aquela responsabilidade ali com a educação infantil, creche, mas ele também tem uma certa responsabilidade com o ensino fundamental de 1º a 5º ano. E isso é feito uma forma de colaboração com o Estado, essa divisão, essa distribuição proporcional. Para quê? Para que o Estado também não fique sobrecarregado, né? De turmas aí do 1º ao 9º ano. Aliás, do 1º ao 9º ano não, do 1º ao 9º ano do fundamental e também do ensino médio. Então o Estado pede aí, o município, né, divide aí o fundamental comigo, tal. Agora, o município ele também pode atender, no caso ali, um fundamental de 5º a 9º ano, até o ensino médio. Mas a questão é, pessoal, normalmente o município ele não dá conta de fazer o atendimento de toda essa gama, tá? Questão de estrutura física, até mesmo dos seus professores, né, seu professorado aí, seus profissionais da educação, então acaba não dando conta de atender. Então o que fica para o município? Fica a educação infantil, a pré-escola e o ensino fundamental de 1º a 5º ano. Então isso é mais ou menos distribuído com o Estado, é mais ou menos ali acordado entre as duas partes. Para quê? Para que não sobrecarregue nenhum e nem outro, tá bom? Parágrafo 3º. Elaborar e executar políticas
planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios. Então, assim, pessoal, a incumbência do Estado também elaborar e executar essas políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais. Ou seja, você não pode ficar criando plano educacional, política educacional estadual que vá contra as políticas de esfera federal, né, da nacional ali. Porque, pessoal, a gente já viu isso na aula passada, que falava sobre o quê? A União ela é responsável pela normatização da educação no país. Tá? Pessoal, deixa eu só explicar uma coisa. Eu tenho uma luminária que fica bem atrás aqui da câmera, focando no meu rosto, para que não fique escuro. Se eu desligar aqui, ó, vocês vão dar uma olhada, ó, tá vendo? Fica bem escuro, ó. Né? Então fica ruim, aí eu pego, ligo ela. Então, como essa luminária fica bem em frente ao meu rosto, vocês vão ver que eu fico piscando assim, vocês vão falar, esse homem tá com um tique nervoso. Na verdade não é, tá? É por causa realmente da luminária. Mas vamos focar aqui no assunto aqui que é mais importante, né? Só dando uma justificativa para vocês, aí vocês não pensam de repente que o professor tem tique nervoso. Eu tô dando risada, pessoal, porque o professor da rede pública, principalmente, gente, a coisa mais comum do mundo é ter tique nervoso, né? De tão difícil que é o nosso trabalho, mas não é o caso aqui não, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A União é ela quem normatiza, quem cria os planos o Plano Nacional de Educação, que vai normatizar aí toda a educação de âmbito nacional, seja pública, seja estadual, seja municipal, seja privada, tá? É a União que vai normatizar. Aqui dá um pouquinho de incumbência, dá um pouquinho de responsabilidade, um pouquinho de liberdade para o Estado também. Só que assim, o Estado pode criar sua política, mas desde que ela anda ali, pessoal, de mãos dadas com a política nacional. Você não pode criar uma coisa que vai na contramão, tá? Porque afinal de contas, quem é o maior responsável por isso é a União, não são os estados, nem município, nem Distrito Federal, tá bom? Então, sempre colocando ali, ó, em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, tá? Integrando e coordenando as suas ações e a do município. Então, sempre integrando, coordenando as suas próprias ações do estado, né? E dos municípios também. Aqui pertencem o seu estado, tá? Por exemplo, sei que é uma coisa meio absurda, pessoal, mas às vezes tem que falar, né, que o Estado ele não vai dar ordem em municípios de outro Estado, né, então tem que ser municípios da sua esfera estadual ali. Outra incumbência do Estado, pessoal, é autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e o estabelecimento do seu sistema de ensino. Pessoal, isso aqui é muito parecido com o que a gente viu na segunda aula, que falava sobre a esfera federal, tá? da União. Só que assim, aqui, pessoal, fala a mesma coisa, só que assim, sobre universidades, instituições e universidades da sua gama estadual, que trabalha com o seu sistema de ensino. Então, por exemplo, os estados aí que tem universidades estaduais, não federais, universidades estaduais, tá? Também é da sua competência, né? Como o estado que está propondo ali aquela universidade estadual, da sua responsabilidade, da sua incumbência, autorizar a implantação dessa faculdade, dessa universidade, reconhecê-la, reconhecer o seu método de ensino ali como aprovado, né, como capacitado, credenciar para que ela seja ali uma faculdade reconhecida, uma universidade reconhecida, supervisionar o seu trabalho para que realmente veja que tem essa qualidade e avaliar. Quando a gente fala supervisionar, pessoal, é sempre estar de olho ali, acompanhando todo o processo. E a avaliação, que também é bem parecido com supervisionar, a questão de avaliar, pessoal, é avaliar o trabalho final, ver ali se os profissionais que estão saindo ali estão sendo capacitados realmente para o mercado de trabalho, tá bom? Então, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar. É incumbência da União, segundo as universidades federais e privadas. No caso do Estado, é a mesma coisa, só que com as universidades estaduais, tá? De dentro do seu território estadual, tá? Nada de, olha, vou meter o bedelho, o pessoal de São Paulo vai meter o bedelho lá na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Não, isso aí não existe, tá bom? Dentro da sua esfera. Parágrafo 5. Pessoal, esse teminha aqui é bem chato mesmo, mas a gente tem que falar porque isso cai em concurso, viu, pessoal? Isso aqui é bem chato, essa parte da LDB, mas felizmente a gente tem que estar a par de tudo para poder passar no concurso, né? Parágrafo 5. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Pessoal, o que é baixar normas complementares?
Complementar, pessoal, quer dizer assim, a União, ela vai lá, ela cria suas normas federais, né, para educação, tudo. Só que dentro de um estado, tem as suas próprias necessidades, ali, suas próprias peculiaridades, suas regionalidades, ali, coisas que são próprias daquele estado. Então, o que ela vai fazer? Ela vai baixar, o estado tem a incumbência de baixar normas complementares, ou seja, para complementar o seu sistema de ensino, quando as normas da União não são suficientes, tá? Então, assim, ela pode complementar ali com uma norma, desde que não vá contra as normas da União, uma norma complementar, como fala, que reforce mais a sua necessidade, tá bom? Parágrafo 6º. É incumbência também do Estado assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que demandarem, respeitado o disposto no artigo 38 desta lei. Tá? O artigo 38, pessoal, é um artigo que ele fala sobre o supletivo. Então nós vamos ler de novo aqui agora, que eu vou reler explicando. Então, assegurar é a incumbência do Estado, é assegurar o ensino fundamental. Então, o ensino fundamental é a incumbência do Estado, ele tem que dar o ensino fundamental de 1º a 9º ano. Ponto. Com prioridade, e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que demandarem, respeitado o exposto no artigo 38. Então, assim, pessoal, sempre que tiver, assim, demanda de ensino médio, e tem, né, pessoal, na rede estadual, ela tem que dar prioridade. Agora, além da prioridade, ela também tem que oferecer, pessoal, se tiver demanda, os cursos supletivos, que são, no caso, hoje, a EJA, né, aqui no estado de São Paulo, é a EJA, que é o ensino de jovens e adultos, que eu vou deixar também... Eu vou deixar também, pessoal, na descrição... se eu não deixar na telinha, eu deixo na descrição embaixo o link da aula sobre a formação de jovens e adultos, tá? Então, assim, no caso, a EJA. Então, a prioridade, pessoal, primeiro lugar, o ensino fundamental, de 1º a 9º ano. Depois, pessoal, com prioridade, se tiver demanda, o ensino médio, a todos que demandarem, né? E isso, no caso, é obrigatório, então acaba tendo mesmo. E depois, pessoal, também respeitando o artigo 38, que fala sobre o supletivo, tá? Que aqueles que demandarem, que não tiveram acesso à escola na idade correta, se tiver demanda, o Estado tem que garantir o curso supletivo ali na modalidade da EJA para essas pessoas também, respeitando ali o seu tempo, respeitando as suas condições também. Por isso que é importante vocês assistirem a aula da EJA para entender ali quais são as condições desses educandos, porque o formato de trabalho deles, o formato de aprendizagem deles é completamente diferente, tá bom? Parágrafo 7. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Parágrafo único. Parágrafo, pessoal, estou falando parágrafo até agora, são incisos, tá? Me desculpe. Desculpa, gente, são incisos, né? Do 1 ao 7 que eu estou lendo aqui. Parágrafo único do inciso 7, né? Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e aos municípios. Então, assim, pessoal, assumir o transporte escolar aos alunos da rede estadual. O que é isso, pessoal? No caso da prefeitura aqui de Guarulhos, nós temos aí um raio de 2 km. Então, assim, criança que mora a partir de 2 km da escola, ela tem direito ao transporte público, tá? E no caso do estado, eu não sei qual que é a distância aí, né? Se é 1,5 km, se são 2 km, mas tem que garantir aí essa questão do transporte escolar aos alunos da rede estadual, tá bom? Parágrafo único. Ao Distrito Federal, vai se aplicar competências referentes aos estados e municípios. O Distrito Federal, que a gente sabe, né, que é Brasília, como é um único distrito que nós temos aqui no país, ele vai se aplicar as leis aí referentes aos estados e aos municípios. Então ele não vai ter uma lei própria aí, tá bom? Artigo 11. Os municípios. Agora a gente vai falar dos municípios, pessoal. A gente estava falando até agora dos estados, agora nós vamos falar dos municípios. Os municípios incumbir-se-ão de... Inciso 1º, não é parágrafo. Falei besteira aquela hora, viu, gente? Inciso 1º. Organizar, manter, desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União dos Estados. Então, gente, é tudo muito parecido, só que assim, a União acaba trabalhando com a esfera federal,
o Estado com a esfera estadual e o município com a esfera municipal. Então, assim, mas vocês vão ver que é muito parecido, né, as incumbências deles. Então, a incumbência do município, pessoal. Órgãos e instituições oficiais municipais, as escolas municipais, alguma associação mantida ali pelo município também, tá? É incumbência do município, organizar, manter e desenvolver esses órgãos e instituições, integrando, pessoal, eles, as políticas e planos educacionais da União e do Estado. Ou seja, município, gente, menos ainda. Se o Estado não pode fugir das normas federais, imagina os municípios. Então, todo o projeto de trabalho do município, ele tem que estar de acordo com o projeto de trabalho também da sua rede estadual e também da rede federal, né, do nosso caso aqui do Brasil. Tá? O município não pode chegar lá e falar assim, não, eu não quero saber de nada disso, eu vou criar minha própria política de ensino. Não, gente. Tá? Você tem que procurar trabalhar sempre ali numa forma de harmonia com o Estado e a União, tá? Para que realmente aconteça uma educação mais igualitária possível aí em todo o nosso país, tá bom? Claro que não dá para fazer um negócio 100% igual, mas nós temos que garantir aí o máximo da homogeneidade na educação do nosso país, tá? Na outra aula, gente, eu tive que até pesquisar que confundir homogeneidade com heterogeneidade. É por isso que eu dei risada. Então, assim, nós precisamos garantir aí o máximo de homogeneidade na educação. E para isso, pessoal, realmente precisa ter essa colaboração. Os estados têm que seguir ali seus parâmetros baseados na União e o município baseado nos parâmetros do Estado e da União também. Inciso 2. Exercer, incumbência do município, exercer ação redistributiva em relação às suas escolas, tá? Que são os recursos, pessoal. Os recursos que o município recebe ali da União para referente à educação, tudo, então tem vários recursos aí como Fundeb, gente, recursos, que se a gente ficar falando sigla aqui, eu nem lembro agora, e também se ficar falando muita sigla, a gente acaba fugindo do tema, mas são recursos para material didático, para livro didático, né, que acho que é o PNAE do livro didático, e... Não, é PNLD, né? O PNAE é outra coisa. Acho que é de alimentação, o PNAE. É o PNLD, que é do livro didático. Então, assim, pessoal, todos esses recursos, né, que são para livro didático, compra de material de consumo, material permanente, todos esses recursos aí, é função do município, né, redistribuir isso para suas escolas, tá? Para que todas as escolas aí estejam abastecidas, tá bom? Inciso 3. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Tá, a mesma coisa do Estado, pessoal, baixar normas complementares. Por quê? Porque no caso aqui de Guarulhos, que é uma cidade muito grande, tem o seu próprio sistema de ensino, então assim, você vai pegar as normas complementares da União, do Estado, mas tem coisas ali que é peculiar do município, tal, é próprio ali do município, então ela tem que baixar uma norma complementar, normas complementares, para reforçar realmente o seu sistema de ensino, tá bom? Mas sempre andando em consonância ali com o Estado e município. Inciso 4. Incumbência do município, autorizar, credenciar, supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino, tá? Somente o sistema, tá, pessoal? Então, assim, no caso aqui, autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Por que não avaliar, pessoal? Porque na própria supervisão dos seus estabelecimentos de ensino, a prefeitura já faz essa avaliação. Tá? Ela já vai vendo, porque ela tem um controle, gente, no caso do município, é um controle muito maior do que na rede estadual, porque o município é uma coisa extremamente menor que o estado, então assim, é muito mais fácil de controlar, por isso que no município aqui não entra essa questão da avaliação, tá? Sempre autorizar, credenciar e supervisionar. Oferecer a educação, inciso 5, oferecer educação infantil em creches, pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental permitida atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Gente, todo esse parágrafo, esse inciso cumprido aqui, fala do seguinte, a prefeitura ela tem que oferecer ali educação infantil em creches e pré-escolas, com prioridade o ensino fundamental. Mas hoje, pessoal, essa questão do ensino fundamental aqui, a gente precisa mudar um pouquinho. É claro que, assim, o que tiver lá no concurso, no caso aqui da LDB, a gente não pode mudar isso aqui, porque a LDB não foi mudada. Mas, assim, gente, hoje, na verdade,
A pré-escola, pessoal, ela também entra como prioridade, tá? Porque é ensino obrigatório. Então, a pré-escola, que é estágio 1 e 2, de 4 e 5 anos, também entra, tá? Como prioridade. E a prefeitura, ela pode oferecer a creche, pode oferecer a creche como educação infantil, pode oferecer aí atuação em outros níveis, como Fundamental 2, como médio, como eu falei, desde que ela consiga atender aquilo que é a sua função principal, tá? As suas necessidades, sua área de competência. Pronto, tá aqui escrito. Desde que ela consiga atender a sua área de competência. Ela não pode querer abraçar o mundo aí e fazer, vou fazer uma universidade municipal. Gente, se ela não dá conta nem de atender aquilo que realmente é a sua área de competência, a sua obrigação. Outra coisa, pessoal, tem que ter o percentual, tem que ter um recurso acima dos percentuais mínimos aí vinculados, tá? Para a educação. Então você não pode trabalhar também ali com, olha, sobrou um trocadinho aqui, vou montar uma universidade. Não, pessoal, você tem que atender aquilo ali e ter um percentual alto para garantir que aquilo ali vai funcionar também. Gente, é muito difícil. Até ensino médio é muito difícil o município atender, porque até o ensino médio é difícil o município atender, porque nunca dá conta da demanda, né, pessoal? Então, está escrito aqui, pode atender? Pode, mas desde que, primeiro, dentro da sua esfera, da sua área de competência, ele consiga dar conta de tudo e tenha um recurso acima do percentual mínimo, tá? Não é proibido, mas é uma coisa meio que utópica, tá? Inciso 6º, assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Isso aqui eu também já expliquei, né? Já expliquei agora há pouco ali. Vou só dar uma reforçadinha aqui. No caso aqui da Prefeitura de Guarulhos, nós temos ali um marco de 2 km. A partir de 2 km, a criança tem direito ao transporte gratuito municipal também. Às vezes a criança mora na rua de trás da escola, a mãe vai querer transporte, fica difícil, né? Seria muito bom, mas infelizmente a gente não tem recurso para isso. Então, existe aí um marco mínimo para atendimento. Tá? Quando não tem. Aqui em Guarulhos hoje tem bastante escola, graças a Deus, mas às vezes tem situações aí que a criança necessita realmente do transporte público aí. Tá? Então, é incumbência dela assumir esse transporte público. Parágrafo único, pessoal, acerca do transporte. Os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. Então, assim, pessoal, os municípios eles podem optar, né, por se entregar ao sistema estadual, como eu falei no caso dos municípios de menor tamanho, que acaba não criando um sistema de ensino, ou pode pegar ou também incorporar o sistema estadual de ensino, não tem problema nenhum, tá bom? Então, tem essa liberdade de criar o seu próprio sistema de ensino ou de utilizar o da rede estadual a qual ele pertence. Artigo 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, eles terão a incumbência de Tá, aqui no caso, pessoal, o artigo 12, ele está falando dos estabelecimentos de ensino. Puxa, agora eu não sei se é do município ou do estado, mas é do município, porque nós entramos aqui na questão, no artigo 11 dos municípios. Pessoal, não sei se aqui fala somente dos municípios ou da rede estadual também, a gente vai descobrir daqui a pouco, tá bom? Até então, os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de, primeiro, elaborar e executar a sua proposta pedagógica. Tá? Então, o que é estabelecimento de ensino? Escola. Tá? Então, cada escola, respeitada as normas comuns e as do seu sistema de ensino, ou seja, o que é norma comum, pessoal? Norma comum federal, lá, vem lá da União. Tá? No caso, por exemplo, a BNCC, né? Tem aquele conjunto de normas que tem que ser cumprido ali, tem que ser respeitado. E também tem as normas do seu próprio sistema de ensino, que abrange o quê? Todas as escolas, certo? Então, a escola tem que trabalhar respeitando as normas federal e as normas do seu sistema de ensino, seja o próprio da prefeitura ou estadual, se a prefeitura optar. Então, os estabelecimentos de ensino, eles têm que respeitar essas normas federal e do sistema de ensino, mas, no caso, cada escola também tem a incumbência do quê? Elaborar e executar a sua própria proposta pedagógica. Tá? Então, cada escola, pessoal, já falei bastante sobre isso, vou deixar também aí no link da descrição uma aula sobre o PPP, tá? Que é muito importante também, foi uma aula muito bacana. Gente, o PPP é o quê? Projeto Político Pedagógico, também chamado de proposta pedagógica, tá? E o que é isso, pessoal? Todo começo de ano tem que ser feito ali o projeto político pedagógico da escola ou a proposta pedagógica da escola, tá? Todo ano tem que ser feito.
respeitado ali, não tem como, é religioso, tem que ser feito. Cada escola tem que fazer o seu. Por quê? Porque cada escola as escolas têm que trabalhar a sua função social, tendo como base ali a realidade social a qual ela está inserida. Então cada escola tem uma cultura própria, tem uma vivência própria, por isso que cada escola tem que ter o seu PPP, tá bom? Ou a sua proposta pedagógica, tá? Então cada escola tem a incumbência de elaborar e executar a sua própria proposta pedagógica. Ou PPP, que é o Projeto Político Pedagógico também. Inciso 2, incumbência também das escolas, pessoal. Administrar seu pessoal e recursos, administrar o seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Então a escola também, ela tem essa incumbência de administrar os seus profissionais que ali atuam e também os seus recursos materiais e financeiros, tá? Terceiro, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. Então, dos estabelecimentos de ensino, seja ali, agora eu percebi que é isso mesmo, seja municipal, seja estadual, seja federal, estabelecimento de ensino, ele tem o dever, a incumbência de assegurar o cumprimento dos dias letivos, tá? E as horas-aulas também estabelecidas. Segurar para que seja cumprido. Inciso 4, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. O que é velar, pessoal? É acompanhar, né? Você não vai opinar, você não vai dizer como que o professor tem que trabalhar, mas tem que estar ali de olho, né? Está dentro da proposta pedagógica, você está cumprindo ali direitinho aquilo que tá, né, que tem que fazer, tá bom? Você tem que estar sempre orientando, para ver se o professor estiver fugindo, tem que fazer uma reunião com ele, junto com a coordenação, e falar, professor, você está fugindo da proposta, certo? Inciso 5º, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Pessoal, é incumbência da instituição escolar, incumbência da escola. Ah, mas quem dá a recuperação não é o professor? O professor vai aplicar os métodos da recuperação, a matéria que vai ser aplicada, a forma que vai ser aplicada a recuperação, mas quem vai prover os meios para a recuperação é a escola, certo? Sexto, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Então, assim, a incumbência da escola é manter esse vínculo, se articular com as famílias, com a comunidade, através de palestras, de reuniões, de saraus, de apresentações, tá? É importante realmente, e é incumbência da escola fazer essa articulação com as famílias, com a comunidade escolar, criando aí processos de integração da sociedade com a escola, porque afinal de contas, gente, se nós não trabalharmos de mãos dadas com a comunidade escolar, com os pais dos alunos, gente, o trabalho da gente praticamente não vai acontecer, tá? Inciso 7, incumbência da escola. Informar pai e mãe, conviventes ou não com os filhos, e se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como a execução da proposta pedagógica da escola. Então é dever da escola informar os pais, independente, assim, às vezes a criança mora com a avó, né? Não importa, o pai e a mãe tem que estar ciente da frequência da criança ali, e o rendimento dela, se ela está aprendendo, se ela está se esforçando, se ela está tendo dificuldade, se ela não demonstra interesse, tá? É dever da escola estar em constante contato com os pais e também dos responsáveis para informar acerca da aprendizagem da criança, do processo dela na escola. Bem como falar também sobre a execução da proposta pedagógica, tá? Então os pais, eles têm o direito de saber como está sendo trabalhado com os filhos deles, a temática, tá? Tem direito de saber também. Inciso 8º, incumbência também das escolas, notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual mínimo permitido em lei. Gente, quando a gente fala aqui, ó, isso aqui, ó, o professor Davi, a aula dele ajudou bastante, tá bom? Nessa questão aqui. Gente, qual que é o percentual permitido em lei? Nós temos aí 200 dias letivos, tá? Desses 200 dias, pessoal, 25% dos dias letivos é o percentual permitido de falta do aluno, tá? Então, desses, no caso aí, 25% vai ser 50 dias. Então, dos 200 dias letivos, o aluno pode faltar até 50 dias, certo? Porém, desses 50 dias que ele pode faltar, quando chegar a 30% desses 50 dias, a escola tem que notificar o conselho tutelar. Então, por exemplo, assim, a criança pode faltar
até 50 dias na escola. Mas quanto que é 30% desses 50, pessoal? 30% de 50 vai dar 15 dias. Então, assim, quando a criança atingir 15 faltas, a escola tem que comunicar ao conselho tutelar. Por quê? Porque já deu 30% daqueles 50 dias permitidos dela faltar. Não é 30% dos 200 dias letivos. Não, não é isso. Tá? Mesmo até porque passaria os 50 dias. Não, os 50 dias permitidos que por lei que a criança tem de falta. Ela tem 50 dias permitidos por lei, tá bom, ela faltou 15 dias, que ela faltou 30%. Quando ela atingir 30% desses 50 dias, que seria 15 dias, já tem que comunicar ao conselho tutelar para ir atrás e ver o que está acontecendo aí com essa família, tá? Que não tá, a criança não está frequentando a escola, tá? Isso aqui, gente, lembra muito uma pessoa aí que falou de 30%, de 20%, de 10%, é um negócio bem complicado, mas só para vocês entenderem, tá bom? O percentual mínimo que a criança, desculpa, o percentual máximo que a criança pode faltar é 25%, tá? Seria 50 dias. Quando ela atingir 30% desses 50 dias, que são 15 dias aí, quando ela atingir 15 faltas, já tem que acionar o conselho tutelar, tá bom? Inciso 9. Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, que seria o bullying, né, pessoal? No âmbito das escolas. Então, assim, a escola, cada escola, ela tem a obrigação de promover medidas de conscientização, conscientizar os alunos a respeito do bullying, a respeito da violência dentro da escola, e prevenir também esse tipo de ação, de situação, tá? E o combater também qualquer tipo de violência dentro da escola, tá? Tá acontecendo a violência, você tem que ir para cima mesmo, você tem que ir lá e impedir que isso aconteça. Não pode simplesmente fechar os olhos e falar, se eu fizer alguma coisa, a família vem aqui. Não, a gente tem que impedir, tá? Quando fala de combate, aí combater é um impedimento desse tipo de coisa, que não pode acontecer por nada, tá bom? Inciso 10. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura e a paz nas escolas. Então, pessoal, cada escola também tem o dever, a incumbência de estabelecer ações destinadas a promover a paz, a cultura de paz nas escolas. O que é a cultura de paz, pessoal? É trabalhar projetos bacanas de conscientização, projetos de mostrar aí que realmente todos nós somos seres humanos, somos seres que merecemos ser respeitados, tá? Procurar trabalhar coisas que vão contra temas ou assuntos, coisas aí que incitem a violência, como exemplo, até programas no YouTube, programas na televisão, desenhos animados aí que incitem violência, esses desenhos aí de alienígena e luta de cavaleiro, né, esse tipo de coisa a gente também tem que combater. Então na escola a gente tem que promover realmente, promover, pessoal, ações destinadas à cultura da paz, né, pessoal? É uma coisa assim que realmente mostra para as crianças aí que todos ali são iguais, tem que conviver em harmonia. Tá? Inciso 11º. Promover ambiente escolar seguro, adotar